Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Filho do Homem será morto e ressuscitará. Uma das provas que os evangelhos falam a pura verdade é o fato de que não tem medo de relatar as fraquezas e os pecados dos apóstolos, as colunas da igreja. Se os evangelhos fossem uma invenção dos apóstolos, podiam pelo menos pular esses pedaços vergonhosos. Mas os evangelhos mostram com sinceridade o poder da graça, mesmo diante da fraqueza humana. Jesus fala da sua morte, do seu extremo sacrifício por amor, e os apóstolos se perdem em discussões estúpidas, disputando o primeiro lugar, exatamente como fazemos nós, mesmo às escondidas. Jesus não desanima e aproveita até disso para mostrar o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim quem estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo caminho tinha discutido quem fosse o maior. Essa triste experiência dos apóstolos foi tão chocante e importante que volta em vários evangelhos e permite entender a frase: só Deus é fiel. É maldito o homem que confia no homem, se apoia no homem ao invés de se apoiar em Deus. Irmãos, o ser humano é triste. Jesus está morrendo por nós e os apóstolos se matam reciprocamente para ganhar o primeiro lugar. Que abismo existe entre Jesus e nós? Jesus ama te dar a vida e nós somos tão egoístas que queremos tirar a vida dos outros para sobressair. Queremos pisar em cima de tudo e todos para levar vantagem. Esse trecho não mostra somente o imenso amor de Jesus, mas também a sua imensa força que não desanima nunca, seu amor que não para diante de nada, nem diante da ingratidão, nem diante da mesquinhez dos seus amados. Ele anuncia sua morte violenta e os apóstolos se perdem em discussões de crianças birrentas, brigando para ser mais do que os outros. Mas nada e ninguém desanima Jesus. Sem dúvida, Jesus se sentia muito sozinho nesses momentos. Não compreendido, mas não desanimava, não retirava seu imenso dom gratuito. Continuava a amar os homens que em nada correspondiam. Quanto isso ensina a nós, que tanto dependemos dos aplausos e das aprovações dos outros, tanto buscamos os reconhecimentos humanos. Jesus dá a vida por seus amigos e está comunicando isso com o coração na mão, mas seus amigos, seus apóstolos escolhidos, parecem não estar interessados nisso.
Eles estão concentrados no primeiro lugar. Todos desejam o primeiro lugar. Quanto nós somos parecidos a eles nessa triste atitude. Jesus dá a vida, se coloca no último lugar, na cruz, e nós buscamos o primeiro lugar. Mas Ele não desanima e continua nos instruindo com paciência. Ele não retira o seu dom, nem mesmo diante da ingratidão e da nossa incompreensão. Jesus continua com esta mesma atitude para conosco hoje. Ele nunca retira o seu dom, mesmo se a nossa ingratidão é grande. Ele não desanima. Muito pelo contrário, aproveita do problema para dar um grande ensinamento. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Esta lição vai muito bem para nós, em dois sentidos. Primeiro, para aprender a ocupar sempre o último lugar e a ser servos e escravos de todos. Segundo, para aprender a amar de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Jesus nos ensina a reverter todo o problema em trampolim. Quantos coordenadores, formadores, missionários frequentemente desanimam diante da ingratidão ou da falta de compreensão do povo que servem. Mas Jesus, pelo contrário, nos ensina a aproveitar de tudo para construir. Construir para ir em frente, sem nunca desistir. O verdadeiro amor não para nem diante de uma mesquinha rejeição. Jesus ama sempre, apesar de tudo e todos. Esta é a característica do discípulo missionário de Jesus. Aproveitar até do negativo para construir o positivo. Enfim, vamos nos concentrar no ensinamento de Jesus. Pegou uma criança, colocou-o no meio. Jesus aponta para a inocente pequenez, a humildade, a simplicidade. A pequenez que Jesus ama significa nunca se sentir mais do que os outros, nunca querer passar a perna nos irmãos, nunca explorar quem está ao meu lado. Pequenez significa buscar sempre o último lugar, buscar se fazer escravos por amor, buscar sistematicamente a humildade. Como isso ressoa na minha vida? Como posso viver isso hoje? Vamos refletir. Tudo o que Jesus nos ensina desemboca na mensagem de São Paulo que hoje lemos na segunda leitura. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de mais nada, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflitos dentro de vós?
Irmãos, Jesus nos coloca numa atitude totalmente diferente do plano em que vivemos prostrados pelos ferimentos do pecado. Vamos acolher a graça, vamos acolher a sabedoria de Deus, vamos viver no estilo de Jesus, ser cristãos de Cristo realmente. E com isso no coração vamos ouvir novamente a palavra que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim quem estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar o que mais fala ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver esse dia segundo a vontade de Deus.
Jesus é sempre muito concreto nos seus exemplos e ensinamentos. Como eu posso viver hoje, de maneira concreta, esse meu propósito? Dar a vida com Jesus. Paz e alegria a todos. Amar sem nunca desanimar. Paz e alegria a todos.